Você sabia que, no fundo do oceano, existem visões de raio Gezi que funcionam no escuro total, atravessando água turva, areia e até corpos de outros animais? E o mais impressionante, não são máquinas. São os próprios golfinhos e as orcas usando o som como se fosse luz. Se isso parece mágica, fica comigo até o final, porque você vai descobrir como esses animais literalmente enxergam com o ouvido, caçam como se fossem drones submarinos e até reconhecem objetos escondidos sem nunca tê-los visto. Vamos começar com uma pergunta direta. Se você fosse jogado no mar à noite, sem luz, sem GPS, sem mapa, como encontraria comida, amigos e ainda fugiria de predadores? Nós, humanos, ficaríamos praticamente cegos. Mas para golfinhos e orcas, a escuridão é um detalhe irrelevante. Eles têm algo muito mais eficiente que nossos olhos: a ecolocalização. A ecolocalização é, basicamente, a capacidade de usar sons para construir uma imagem mental do ambiente. Parece simples, mas o que está por trás disso é uma engenharia biológica tão avançada que nem toda tecnologia humana conseguiu copiar completamente. Os golfinhos e as orcas atiram pulsos sonoros, esperam o eco bater em objetos e voltar. E o cérebro deles transforma esse retorno em uma espécie de mapa 3D dinâmico do mundo ao redor. Mas como isso funciona na prática? Como o som sai, bate, volta e se transforma em algo tão detalhado que permite a um golfinho encontrar um peixinho escondido na areia? E mais, o que a orca faz com essa habilidade quando está caçando em equipe? Em águas geladas e escuras, em lugares onde quase nenhum raio de luz chega? Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a gente entra literalmente dentro da cabeça de um golfinho para entender como ele transforma o oceano em um radar vivo. Primeiro vamos entender a base: o som na água. Na água, o som viaja quase 4 vezes mais rápido do que no ar. Isso significa que, para um golfinho ou uma orca, a informação sonora é muito mais rápida e mais confiável do que a informação visual, principalmente em águas profundas, turvas ou à noite, onde nossos olhos falham. O som deles domina. O golfinho não depende só de um grito aleatório na água. Ele produz cliques super curtos, concentrados, parecidos com pequenos estalos de alta frequência. Esses cliques são emitidos na faixa de ultrassom, com frequências tão altas que nossos ouvidos nem conseguem perceber. Mas o importante não é só a frequência, é a precisão. Ele não faz isso pela boca como a gente faz com a fala. Os cliques são gerados numa estrutura chamada de lábios fônicos, localizados dentro da cabeça, perto do espiráculo, aquele buraco por onde o animal respira. Esses lábios vibram com a passagem do ar, gerando um pulso sonoro. Esse pulso é então direcionado por uma estrutura de gordura na testa, chamada melão. O melão funciona como uma lente acústica. Assim como uma lente de óculos concentra a luz, o melão foca o som em um feixe direcionado. É como se o golfinho tivesse uma lanterna sonora na testa. Quando ele quer iluminar um objeto à frente, basta mirar a cabeça naquela direção e disparar uma série de cliques. Agora pensa comigo. Um clique sai como um feixe. Atinge um peixe, uma pedra, o fundo do mar ou até um barco, e o som volta em forma de eco. Esse eco é captado principalmente pela mandíbula inferior, que também é cheia de gordura especializada que conduz o som até o ouvido interno. Não é só o ouvido externo que importa, mas todo o sistema da cabeça foi moldado para capturar vibrações sonoras. O cérebro, então, interpreta esses ecos com uma velocidade absurda. Ele consegue perceber o tempo entre o clique emitido e o eco recebido. Com isso, estima a distância do objeto. Mas não para por aí. Variações na intensidade, na frequência e no padrão do eco dão pistas sobre o tamanho, a forma e até a composição do objeto. É como se o golfinho fizesse um ultrassom do ambiente várias vezes por segundo. Mas talvez você esteja se perguntando: será que é tão preciso assim? Ou isso é um exagero? Aqui vem uma micro-recompensa. Experimentos mostram que golfinhos treinados conseguem diferenciar 2 objetos do mesmo tamanho, mas com materiais diferentes, apenas pela ecolocalização. Eles distinguem, por exemplo, um cilindro de metal de um cilindro de plástico, mesmo sem vê-los. E não é só isso. Eles conseguem identificar um objeto já conhecido mesmo que ele esteja parcialmente enterrado na areia. Se isso já impressiona, segura porque a orca leva esse jogo para outro nível, especialmente quando falamos de coordenação em grupo e caça complexa. As orcas, conhecidas como baleias assassinas, são na verdade os maiores membros da família dos golfinhos. Isso significa que por trás daquela aparência imponente,
Existe um cérebro equipado com um sistema de ecolocalização muito semelhante ao dos golfinhos, mas adaptado para outras funções, ambientes e presas. Uma orca pode medir até 9 metros, pesar várias toneladas e ainda assim ter controle fino sobre pequenos detalhes ao seu redor. Em ambientes polares, por exemplo, a visibilidade é ridícula. Tem gelo por todo lado, água escura, partículas em suspensão. Ali, os olhos são quase um acessório. É o som que manda. A orca também produz cliques com lábios fônicos e usa um melão enorme para focalizar o feixe sonoro. A diferença é que as orcas, por viverem em grupos extremamente sociais, adaptaram a ecolocalização para combinar funções de caça, navegação e comunicação. Cada grupo de orcas, ou pode ter um dialeto de sons próprios, incluindo chamadas vocais e padrões específicos de cliques. Agora, imagina um grupo de orcas caçando juntos. Enquanto algumas se posicionam para cercar um cardume de peixes ou focas, outras usam a ecolocalização para mapear não só as presas, mas todo o cenário ao redor: gelo, profundidade, obstáculos, possíveis rotas de fuga das presas. É como um time de elite com um sistema de radar compartilhado. Aqui entra um detalhe surpreendente. As orcas podem modular a intensidade e a frequência dos cliques dependendo do que estão fazendo. Em algumas situações de caça, elas reduzem a emissão de sons ou alteram o padrão para não assustar as presas. Em outras, usam cliques mais intensos para varrer grandes áreas. Há evidências de que elas podem até calibrar o alcance, como se tivessem modos de curto e longo alcance em um sonar vivo. Se você ainda está aqui, agora vem uma parte ainda mais interessante: o cérebro. Porque sem um cérebro capaz de processar tudo isso, cliques e ecos seriam apenas barulho aleatório. Tanto golfinhos quanto orcas têm cérebros grandes e altamente desenvolvidos, com regiões auditivas muito mais sofisticadas que a nossa. O nível de processamento de áudio deles é tão avançado que alguns cientistas sugerem que eles possam montar imagens mentais por meio de som com um nível de detalhe que se aproxima da nossa visão. Pensa em um radar de avião. Ele manda ondas, recebe ecos e mostra um pontinho na tela. Agora imagina um radar biológico que não mostra só um ponto, mas uma forma, uma textura e até algo parecido com densidade. Golfinhos, por exemplo, parecem ser capazes de perceber se há ar dentro de um objeto, se ele é oco ou maciço, só pela diferença nos ecos. Isso é quase como ter uma visão de raio-x submarina. Além disso, eles conseguem mudar a taxa de cliques conforme a necessidade. Quando estão procurando algo, podem emitir cliques em um ritmo mais espaçado, como quem está escaneando uma área grande. Quando se aproximam de um alvo, aceleram a taxa de cliques, chegando a emitir uma espécie de zumbido contínuo de alta frequência. É um modo de alta precisão, como dar zoom em uma câmera. Essa transição entre varredura ampla e foco fino mostra que a ecolocalização não é algo automático e fixo. É uma habilidade ativa, controlada, estratégica. O animal decide quando usar, com que intensidade, em que direção e com que foco. E tem mais um mistério intrigante que os cientistas ainda tentam desvendar completamente. Golfinhos treinados demonstraram reconhecer objetos que só haviam percebido antes por ecolocalização quando os viram depois com os olhos, como se o cérebro conseguisse traduzir um mapa sonoro em uma espécie de imagem visual interna. Isso sugere que no cérebro deles, audição e visão se misturam de um jeito que nós nem conseguimos imaginar. Mas e o mar em si? Correntes, rochas, profundidade, obstáculos, barcos. Como a ecolocalização ajuda na orientação, e não só na caça. Aqui entra o lado mais GPS natural dessa história. Golfinhos e orcas não vivem parados. Eles percorrem grandes distâncias, migram, visitam áreas específicas, retornam a locais conhecidos. E a ecolocalização é a principal arma deles para entender o layout do oceano. Um golfinho pode, por exemplo, nadar perto de um recife e, com alguns disparos de cliques, obter uma espécie de assinatura acústica daquele lugar. Montanhas submarinas, cavernas, fendas, tudo isso gera um padrão característico de ecos. Ao longo do tempo, o cérebro vai registrando essas assinaturas, como se fossem marcos auditivos. Algo parecido acontece com as orcas em ambientes de gelo. Elas podem perceber a espessura do gelo, a posição de buracos de respiração e rachaduras, tudo isso pelo retorno dos sons.
Uma orca que vive em regiões polares depende disso para não ficar presa sob uma camada de gelo, sem acesso à superfície para respirar. Mas um detalhe: a ecolocalização também ajuda a manter o grupo unido. Em águas turvas, um indivíduo pode disparar cliques e, pelo eco, perceber não só as presas e objetos, mas também os corpos dos próprios companheiros. Cada corpo, cada posição, cada movimento altera o padrão de eco. Isso ajuda a coordenar manobras coletivas, como cercar cardumes ou atacar uma presa grande. Agora, pensa nas orcas especializadas em caçar mamíferos marinhos, como focas e leões marinhos. Em alguns lugares, elas usam estratégias específicas, como empurrar ondas para derrubar focas de blocos de gelo. Para isso dar certo, elas precisam saber exatamente a posição do gelo, a profundidade e a distância. A ecolocalização entra como um sistema de medição milimétrica em tempo real. Você está se perguntando se isso não se confunde com a comunicação entre elas? Aí vem outra reviravolta. Sim, há uma sobreposição. Isso é uma das partes mais fascinantes. Golfinhos e orcas produzem 3 tipos principais de sons: assobios, cliques e estalos de comunicação. Embora os cliques usados para a ecolocalização tenham função principal de ver com som, eles também podem carregar informação para outros indivíduos do grupo. Alguns pesquisadores sugerem que, em determinadas situações, um clique de ecolocalização recebido por outro golfinho pode ser interpretado não só como eco, mas também como uma forma de compartilhamento indireto de informação ambiental. É como se, ao ouvir o padrão de cliques do outro, o animal pudesse deduzir o que o outro está observando. Além disso, assobios e chamadas vocais servem para manter contato, identificar indivíduos e coordenar ações. O curioso é que, em situações de caça sigilosa, como orcas caçando mamíferos marinhos, que também escutam bem, elas podem reduzir drasticamente a vocalização e até diminuir a ecolocalização para não serem detectadas. Elas usam mais a visão, experiência prévia e movimentos calculados. Ou seja, elas sabem quando o próprio sonar pode se tornar um tipo de denúncia para as presas. Isso cria um dilema interessante: como equilibrar a necessidade de enxergar com o som e a necessidade de se manter invisível acusticamente para a presa. Esse jogo de silêncio e som é uma dança constante de estratégia. Se você ainda está aqui, agora vem a parte que conecta tudo o que falamos com uma coisa que afeta diretamente esses animais: o nosso ruído no oceano. Navios, sonares militares, perfurações em busca de petróleo, motores, explosões submarinas, tudo isso gera um ambiente barulhento e caótico para espécies que dependem do som para sobreviver. Imagine tentar conversar, se orientar e dirigir em uma cidade onde o som de buzinas e sirenes nunca para, 24 horas por dia. Para um golfinho ou uma orca, o aumento do ruído no mar é como ficar em uma neblina sonora permanente. Os ecos se misturam, a clareza diminui, as distâncias ficam mais confusas. Em casos extremos, ruídos muito intensos podem até danificar as estruturas internas responsáveis pela audição. Há relatos de encalhes em massa de baleias e golfinhos em áreas de testes de sonar militar, sugerindo que esses sons extremos podem causar desorientação grave, estresse e até danos físicos. Lembra que falamos que eles usam o som como se fosse a visão? Agora imagina alguém apontando luzes estroboscópicas e lasers nos seus olhos o tempo inteiro. Além disso, ruídos constantes podem obrigar esses animais a emitirem cliques mais fortes, como se estivessem gritando para serem ouvidos. Isso consome mais energia e pode reduzir a eficiência da ecolocalização. Em um ambiente natural silencioso, um único clique bem calibrado é suficiente. Em um ambiente poluído acusticamente, eles precisam compensar. Esse conflito entre o sonar biológico e o ruído humano é uma das grandes preocupações modernas sobre a conservação de golfinhos e orcas. Preservar o silêncio relativo de certas áreas do oceano é, na prática, preservar o olho desses animais. Agora, antes de chegarmos à parte final, tem uma pergunta que fica martelando na cabeça. Será que algum dia a tecnologia humana vai conseguir igualar o nível de precisão da ecolocalização de um golfinho ou de uma orca? Nós já usamos sonares para mapear o fundo do mar, detectar submarinos, encontrar cardumes de peixes. Mas mesmo os melhores sonares artificiais ainda são, em muitos aspectos, menos flexíveis que um golfinho selvagem. Nossos sistemas são caros, pesados, limitados a poucas funções específicas. Um golfinho, por outro lado, tem um sistema portátil, autônomo, alimentado biologicamente, capaz de caçar, navegar, reconhecer indivíduos,
aprender padrões e se adaptar a novas situações. E ele faz isso o tempo todo, desde filhote, apenas observando, ouvindo e praticando com o grupo. Tem mais um detalhe que vale mencionar: a ecolocalização não é totalmente instintiva e fixa. Há aprendizado envolvido. Filhotes observam adultos, imitam, testam sons, refinam a habilidade. Em cativeiro, golfinhos podem ser treinados para tarefas de busca usando apenas a ecolocalização, como localizar minas submarinas ou objetos perdidos. Em alguns países, marinhas já usaram golfinhos para missões reais de reconhecimento. Isso mostra o quanto a ecolocalização é versátil. Não é só um reflexo automático, é uma ferramenta cognitiva que pode ser usada de forma criativa para resolver problemas. Então, qual é a grande revelação que conecta tudo isso? A verdade mais impressionante é que, para golfinhos e orcas, o som é muito mais do que um simples sentido. Ele é, ao mesmo tempo, visão, tato à distância, linguagem, memória e mapa. A ecolocalização não é apenas um truque para caçar no escuro. É o eixo central da experiência de vida desses animais no oceano. Enquanto nós pensamos o mundo em termos de imagens, cores e luz, eles pensam o mundo em ecos, ritmos e frequências. Para nós, ver é acreditar. Para eles, ouvir é ver. Isso muda completamente a forma como deveríamos olhar para esses animais. Eles não são apenas inteligentes no sentido genérico. Eles habitam um universo sensorial diferente, em que cada clique é um feixe de informação e cada eco é um pixel de um mundo invisível para nós. A parte mais poderosa é perceber que, a cada navio, a cada explosão, a cada ruído que jogamos no mar, estamos interferindo diretamente nesse universo invisível, atrapalhando o modo como golfinhos e orcas enxergam, se orientam, caçam e se comunicam. Se você chegou até aqui, agora você sabe que, quando um golfinho passa nadando e emite aqueles estalinhos, ele não está apenas fazendo barulho. Ele está literalmente iluminando o oceano com som, lendo o ambiente, identificando amigos, escolhendo o caminho e até avaliando você. Da próxima vez que você ouvir alguém falar de golfinhos e orcas como bichinhos fofos do mar, lembra de tudo isso. Eles são mestres do som, engenheiros naturais da ecolocalização, usando um radar biológico tão avançado que ainda estamos tentando entender completamente. Se esse mergulho no mundo secreto da ecolocalização te abriu uma nova perspectiva sobre o oceano, comenta o que mais te surpreendeu. O melão funcionando como lente sonora, o uso de cliques como visão em 3D ou o impacto do nosso ruído no olho desses animais. E se você quiser mais vídeos explorando habilidades ocultas de animais marinhos e como a ciência tenta copiá-las, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o mar é um lugar silencioso. Porque agora você sabe, no silêncio aparente do oceano, existe um universo inteiro de ecos que conta histórias que a nossa visão jamais seria capaz de enxergar.